Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. É um motivo de muita alegria estar com você aqui novamente. Mesmo que de maneira online, mas eu acredito que existe um milagre à tua espera. Eu acredito que existe um Deus que está pronto para lhe abençoar. Eu acredito nisso. E eu peço para que você possa, essa noite, se conectar ao Senhor. Nós enfrentamos muitas lutas, muitas provações. Mas o Senhor, Deus de todas elas, tem a capacidade e o poder de nos livrar. Por isso eu peço para que você possa entrar em conexão com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de profetizar. Nós temos que profetizar, nós temos que abrir as nossas bocas para falar daquilo que já está autorizado pelo nosso Deus. Sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabemos que Ele é poderoso para nos guiar, para nos construir um caminho de milagre. Um caminho de cura, um caminho de bênção. Quero orar por você. Deus, muito obrigado por cada vida aqui presente. Muito obrigado, ó Pai amado, por cada vida que hoje me assiste, por cada irmão. E por todos aqueles, ó Pai amado, que vão posteriormente, ó Pai amado, assistir esse vídeo. Que nós possamos, em nome de Jesus, vencermos, ó Pai amado, as nossas lutas, dificuldades. Que cada um aqui, Senhor, possa, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alimentar a sua fé e que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de milagre. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga isso. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que restaura os corações, Ele é um Deus que transforma as nossas vidas. Ele é um Deus que cria um caminho em cada deserto que eu e você passaremos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus poderoso, um Deus que faz todas as coisas acontecerem. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Santo é o nome do Senhor. Amados, nós vamos estar recebendo a palavra do Senhor. Nós vamos estar ouvindo a voz de Deus. Eu creio que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E quando nós falamos disso, quando nós falamos de um Deus que pode fazer mais, quando nós falamos de um Deus que pode construir um caminho no deserto, quando nós falamos de um Deus que faz céus e terras acontecerem, nós estamos falando de um Deus que tem para cada um de nós um milagre, um Deus que tem para cada um de nós algo novo. Está aqui a pastora Cristiane. Deus abençoe tua vida, querida. Amém, a paz. A paz. Vamos ouvir a voz do Senhor. Nós vamos receber uma palavra poderosa Em nome de essa Jesus. noite. Aleluia, aleluia. Antes, deixa eu dar aqui um oi, né? E um coraçãozinho para você que está me assistindo aqui. Deus abençoe a cada um de vocês.
Liliane, está aqui a pastora Deide também, né? A Viviane está aqui, a família Loreto. A família Loreto, ela não perde culto, está aqui em peso. Tá aqui, olha só quem está aqui, você não vai adivinhar quem está aqui. Adivinhar não, né? Mas você não vai descobrir quem está aqui. Quem? Cleovaldo Carvalho. Oh, aleluia. Cleovaldo Carvalho está aqui. Ó, tá mandando um coraçãozinho para você, que está arrebentando de coração aqui para você. Ah, também pudera, né? Também, né? Tem que valorizar. Para quem não sabe, que o Cleovaldo Carvalho é o esposo. Então, amém, está aqui a família Batella também. Rosângela, Lídia, irmã Lídia, está aqui o John também. O John é da técnica, ele está aqui com a gente também. Então, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, que tenha uma palavra poderosa e abençoada, que você possa realmente, essa noite, sair daqui impactado pelo poder de Deus. Ou melhor, sair daqui é força do hábito, né? Que você possa aí ser impactado pelo poder de Deus. Deus abençoe você, meus amados. Paz. Boa noite, igreja. A paz esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Eu declaro que a graça e a paz do Senhor Jesus está aí com você. Amém? Quem crê, dá um glória a Deus. Nessa noite, eu quero trazer a palavra do Senhor ao seu coração para abençoar a sua vida, para abrir caminhos em meio aos desertos que você possa estar passando, para ser luz em meio à escuridão que você possa estar enfrentando, porque esse é o nosso Deus. Ele não nos poupa das provações, e elas são necessárias para que nós sejamos aprovados por Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você a palavra que está em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, e eu farei a leitura da palavra. E antes de nós iniciarmos a leitura da palavra, enquanto eu estava meditando sobre esse momento que estaríamos aqui, o Senhor colocou ao meu coração que nós devemos, mesmo em casa, devemos preparar um ambiente para receber o Senhor, a presença do Senhor, porque ela é real, você não a vê, mas ela está com você, porque o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Então, nessa hora, você que tem essa condição, você que pode, desligue os outros aparelhos, desligue as suas panelas, deixa aí a máquina sozinha, se concentre na palavra do Senhor, porque nós vamos profetizar e você precisa crer. Amém? A palavra de Deus diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar. Se tem alguém do seu lado, diga assim para essa pessoa, sem desanimar. A corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Amém? Vamos orar por essa palavra. Deus amado, Deus santo, em nome de Jesus. Recebemos, Senhor, a Tua palavra esta noite, ó Pai, como autoridade sobre as nossas vidas. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para agir dentro de nós. Trazendo, Senhor, a Tua vontade, ó Pai, a realidade em nossas vidas.
É o teu Espírito, Senhor, que nos ensina, que nos faz compreender a tua palavra. Por isso, Senhor, nós nos rendemos ao teu Espírito. Eu aqui, Senhor, em nome de Jesus, me apresento, Senhor, diante de ti como instrumento. Te peço, Senhor, usa a minha vida, a minha voz, tudo que tem em mim, Senhor, para que o Senhor expresse a tua verdade ao meu irmão, à minha irmã que está em sua casa, que está aí do outro lado. E, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que esse tempo de separação seja breve, porque nós queremos estar unidos na sua casa. E nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. E nós te pedimos, Senhor, batalha por nós, guerreia por nós, Senhor. E faça, Senhor, com que se manifeste a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, enquanto a tua palavra, a revelação do teu Espírito estiver falando, que, ó Pai, corações sejam transformados, vidas sejam transformadas, alcançadas e libertas, para louvor e glória do teu santo nome. Assim, Pai, te peço e te agradeço desde já, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado, como você faz falta aqui, porque eu gosto de ouvir a sua voz. Mas pela fé, eu creio que você está aí, participando, intercedendo, e você será abençoado, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de fé, porque a fé, ela é o ingrediente principal para você se relacionar com Deus. A palavra de Deus nos afirma que, quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos crer que Ele existe. E que Ele é o recompensador de todos aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz sobre fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que, se nós não agradarmos a Deus, a nossa vida está passando sem nenhum propósito. Desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou com o propósito de ter eu e você, para nos relacionarmos com Ele. E nós sabemos que o pecado atrapalhou tudo. Mas Deus não foi pego de surpresa. É por isso que Ele enviou Jesus, para nos salvar, para nos resgatar e para nos dar uma nova oportunidade. E você precisa crer nisso. Porque o texto inicia falando de uma grande nuvem de testemunhas e eu quero abordar sobre isso com você. Quem são essas testemunhas? De repente você pensa, as testemunhas é o reino espiritual, as testemunhas são as pessoas que me conhecem. Mas aqui o texto está fazendo menção a todos os heróis da fé, a todos aqueles homens e mulheres comuns que foram homens e mulheres de Deus, que viveram o extraordinário, porque eles ousaram crer naquilo que eles não viam. Mas eles creram e perseveraram até o fim, porque eles confiavam em quem lhes fez a promessa. Dá um glória a Deus aí, porque aquele que fez a promessa para você, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então a palavra está nos direcionando, olha, diante de tão grande nuvem de testemunhas, você precisa se desvencilhar, deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha. E o pecado que está sempre se agarrando a você. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Porque, irmãos, quando a nossa fé, ela é machucada, ela é ferida, quando ela sofre algum tipo de abalo, tudo começa a perder o sentido na nossa vida. A palavra de Deus diz que o diabo, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. E o propósito dele é matar, roubar e destruir a nossa fé. Porque sem fé nós ficamos vulneráveis a tudo que está acontecendo. Sem fé, você se depara com a realidade e você acha que isso não tem mais jeito. Sem fé, você não consegue transpor o obstáculo. Sem fé, você não conquista. Sem fé, você não
se move. Amém? E a palavra nos direciona que existe uma galeria de heróis da fé. E eu quero dizer para você que quando essa galeria termina lá no capítulo 11, e depois você dá uma olhadinha, ela vem fazer menção de nós. Porque todos aqueles homens e mulheres, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ruth, Raabe, tantos outros que a gente não vai citar aqui, todos eles venceram batalhas, todos eles fizeram algo marcante no tempo em que eles estavam vivendo, na geração deles. E eles viveram isso porque eles ousaram crer. E tudo que eles fizeram não foi apenas buscando aquela vitória que estava diante dos olhos deles, mas eles estavam aguardando pela grande promessa, que é estar junto com Deus no reino dos céus. Todos eles dormiram no Senhor e estão aguardando até hoje, para que nós possamos nos encontrar com eles, para todos sermos aperfeiçoados. E sabe o que isso significa? Significa que você é um herói da fé. Significa que eu sou também um herói da fé. Todos nós que ousamos crer quando tudo parece perdido. Crer não por acreditar em uma ideologia, uma teoria, mas crer porque a nossa fé está iniciada e concluída, consumada, num Deus que não falha. Amém? E o Senhor colocou o meu coração para compartilhar com você aquilo que impede você de viver todos os benefícios que a fé pode trazer para você. E aí eu quero perguntar para você, você que está interagindo, o que a fé pode proporcionar para você? Nós cantamos aqui que nós temos um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que abre caminho no deserto, um Deus que é luz na escuridão, um Deus que cura, um Deus que restaura. E tudo isso está ao nosso acesso, mas é necessário crer. E o que é que muitas vezes vem tentando roubar a nossa fé? São algumas coisinhas. São as coisas das quais nós precisamos deixar de lado. São alguns embaraços que nos levam a desanimar. E eu quero falar com você sobre desanimar. Porque ninguém desanima sem motivo. Sempre existe um motivo. Sempre vai existir vários motivos para tentar fazer com que você desanime. Mas você tem um motivo para seguir em frente. Você tem o Senhor, que te garante a vitória. Então, um dos sinais do desânimo que você tem que observar, para você ver se a sua fé não está sendo abalada, é o se cansar de fazer o bem. Se cansar de fazer o bem. Por quê? Porque quando nós fazemos o bem, é natural que a nossa intenção seja abençoar a pessoa, fazer com que ela se sinta feliz, com que ela se sinta grata, e que haja uma resposta positiva. Eu não estou dizendo que é aguardar o reconhecimento, mas aguardar uma resposta positiva. E muitas vezes nós nos deparamos com uma resposta negativa. Quem poderia dizer que nunca passou por isso? E eu já passei por isso, e eu quero contar para você, porque eu me lembrei algum tempo atrás dessa situação, de fazer o bem, de entregar o seu melhor. Eu cheguei do trabalho, eu era solteira ainda, e eu havia trabalhado durante todo o dia pensando em 2 pãezinhos doces, como aqueles que o pastor gosta, 2 pãezinhos com açúcar. E eu trabalhei o dia inteiro, e quem trabalha fora, você sabe como é, né? Você
Você não tem acesso à alimentação, muitas vezes a gente passa horas sem comer, e naquele dia eu tinha saído bem tarde do trabalho, e eu cheguei, e eu já estava gerando aquela expectativa positiva. Ah, eu vou chegar, eu vou comer o meu pãozinho. E eu estava toda feliz assim, nessa fé, nessa expectativa. E quando eu entrei em casa, deu uns 5 minutos assim, bateram no portão. E eu fui atender, e eu me deparei com um senhor que vivia, eu espero que ele não viva mais naquela situação. Ele vivia em situação de rua. Ele era um senhor aparentemente sem banho há dias, um andarilho. E ele estava assim, bem bravo, e ele falou assim comigo: eu quero que você me dá comida, porque eu estou com fome. E eu falei: ah, tá bom. Pensei no quê? O que eu vou dar para ele? Eu só tinha o pão, porque eu tinha chegado em casa naquele horário, a janta não estava pronta. E aí eu pensei, tudo bem, né? Fechei o portão, fui lá dentro, peguei os meus pãezinhos, eu me lembro da bandejinha de isopor. E então, abri o portão achando que, né, eu estava fazendo uma grande benevolência para aquele senhor. Entreguei o meu pãozinho doce para ele. Irmãos, diante de Deus eu levei um susto, porque ele pegou o meu pãozinho, os meus pãezinhos, que era mais de um, ele virou a bandeja assim, pá, com toda a violência no chão, espatifou os pãozinhos tudo, e falou: eu quero comida, eu não quero esse pão. Eu pensei, misericórdia, jogou meu pãozinho fora. E quantas vezes não é assim? Você oferece o seu melhor conselho. Você oferece a sua atenção, muitas vezes você oferece o seu amor, você oferece a sua amizade. Você oferece alguma coisa para alguém e você se depara com uma situação totalmente adversa, que a pessoa tem uma reação que você não esperava. Mas, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que se nós formos deixar com que aquela reação, por exemplo, se eu deixasse com que aquela reação daquele homem tirasse de mim a vontade de ajudar as pessoas, quem sairia ganhando com isso não era aquele homem, era o próprio Satanás. Porque eu ia perder a oportunidade de ser abençoada. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós nos entristecemos e nós nos cansamos. E eu quero dizer para você que de repente possa ter passado, ou esteja passando, e esteja sentindo isso no seu coração. Ah, eu não vou fazer bem para ninguém mais não. Não vou fazer mais nada, porque não vale a pena. Não vale a pena sim, porque quando você faz para as pessoas, mas você faz para o Senhor. A sua recompensa vem dele. E que o seu coração possa ser curado disso. E eu tenho algo a dizer. O erro não é seu em oferecer o seu melhor. O erro não é seu em entregar o seu melhor. O erro é do outro em não valorizar isso. E nós não podemos deixar com que isso venha nos afetar de uma maneira tão negativa que comece a nos fazer a desanimar. Porque isso, você pode pensar que não, mas isso interfere na sua fé. Então, não deixe de entregar o seu melhor por causa de ninguém. Nos lembremos de Abel. A palavra fala que ele foi aprovado, ele foi aceito, porque ele entregou o seu melhor. E a outra questão que o Senhor me direcionou a compartilhar com você é a respeito do pensamento de desistência. Quando nós começamos a olhar para situações e nós pensamos em desistir. E eu não estou falando apenas de desistir da boca para fora, porque muitas vezes as pessoas falam em desistir da boca para fora, elas não falam de dentro do coração. Mas quando você começa realmente a pensar em desistir, desistir do quê? Desistir da vida. Desistir do seu chamado. Desistir do seu casamento. Desistir
da sua família, do seu filho, desistir porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Eu quero dizer para você, muitas vezes a dificuldade, ela é colocada no nosso caminho só para provar a nossa fé, para provar aonde está o nosso coração. Porque quando nós somos conduzidos à dificuldade, é que realmente nós sabemos aquilo que está no nosso coração. Não é para revelar para Deus, é para revelar para nós mesmos, para que sejamos tratados e curados. E, diante disso, muitas vezes nós queremos desistir, não só por causa da dificuldade, mas porque a gente se sente sozinho, porque a gente se sente abandonado, sem apoio, sem ninguém para motivar, sem ninguém para incentivar. Mas eu quero lembrar você de Noé. Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca, e quantas vezes ele não ouviu uma zombaria? O que você está fazendo? Um negócio desse tamanho. E depois dele lá com a família dele, dentro da arca, e a água não vinha. Isso não é novo para você que já conhece a palavra. Mas se coloque no lugar. Quando você fez tudo e ainda não aconteceu, eu quero dizer para você que entre a profecia e o cumprimento da promessa existe um tempo de espera. E nesse tempo de espera, nós somos provados para ser aprovados. Nesse tempo de espera, nós somos provados para ser aprovados. É por isso que nós não podemos desistir, nós temos que perseverar até o fim. Então, eu não quero que nessa noite o exemplo seja só um herói da Bíblia. Hoje eu estou compartilhando com você coisas que eu já vivi com o Senhor. Porque eu quero que você olhe para mim e você entenda que se eu, que sou pequena, limitada, se eu conseguir vencer algumas coisas, e para mim todas elas são muito importantes, você também é capaz de vencer, se você acreditar. Eu quero contar para você como é que foi para mim não desistir num momento tão difícil da minha vida, quando eu ainda era criança. É muito comum as crianças irem para o jardim da infância, passar pelo prézinho, passar por todas as etapas, para depois elas chegarem no primeiro ano. Até as mães ficam todas preocupadas, como eu também fiquei quando os meus foram. Ai, o primeiro ano, agora eles são grandes, e agora, naquela escola? E eu quero contar para você o que o Senhor fez na minha vida, a grandiosidade dele. Irmãos, eu já tinha 8 anos completos, e eu não tinha sido ainda matriculada, nem no jardim, nem no maternal, nem em lugar nenhum, e nem mesmo na primeira série. E eu me lembro que foi uma questão familiar, o pai e a mãe não se entendiam sobre quem que tinha responsabilidade de matricular, enfim. E eu fui prejudicada com isso, eu fui muito prejudicada com isso. Isso foi muito ruim para mim. Mas Deus, Ele não esquece da gente. Deus, Ele não esqueceu de mim. E Deus, Ele não esqueceu de você. E eu quero que você entenda que assim como Ele enviou alguém para interceder por mim, Ele vai fazer a mesma coisa por você. Quando você não puder fazer, Ele vai enviar alguém que faça por você. Alguém que seja a sua voz. Porque esse é o Deus que nos ama. Ele não desiste da gente. Então, o que aconteceu? Vou correr. A minha vizinha, ela era professora e ela notou que de manhã eu estava lá, sentadinha no degrau da casa. De tarde eu também estava. E de manhã e de tarde é horário de criança estar na escola. E aquilo incomodou ela. E ela foi e conversou com a minha mãe sobre isso e ficou muito brava e pediu o telefone e arrumou documento e ela me matriculou na escola. E amém, glória a Deus, aleluia, que vitória. Mas a luta, o deserto ainda ia começar quando eu entrei na escola. Porque quando eu entrei, eu era mais velha. E eu era maior. Foi uma das poucas vezes na vida que eu me senti grande, porque eu era a maior da turma. Só que eu era maior, que não sabia as coisas que os outros sabiam.
para ajudar, eu sempre fui branquela desse jeito e com esse cabelo vermelho que chamava atenção, então eu ganhei muitos apelidos. E hoje a gente entende o que era, chamava bullying, mas na época isso era tudo tão comum. Porque todo mundo que é diferente enfrenta uma batalha, um preconceito. Seja por uma cor, seja pelo tamanho, seja pelo peso, seja pela classe social, seja pelo nível de conhecimento, a escolaridade que você tem, seja pela sua situação financeira, todos nós enfrentamos uma batalha. Por isso que nós precisamos ser gentis com as pessoas, porque não é só a gente que sofre. E quando a gente sofre, a gente entende o outro. E eu louvo a Deus por tudo que eu passei, porque hoje eu posso olhar para aquilo e eu posso entender que as pessoas nos ferem quando elas também estão machucadas. Então, eu cheguei na escola, como eu dizia, e enquanto os outros sabiam alguma coisa, eu não sabia, eu só sabia escrever o meu nome e os números de 1 a 10. E eu sofri muitas dificuldades porque tudo aquilo que eu não conseguia fazer era muito mal visto pela professora. A professora não gostava de mim e realmente ela não deixava isso escondido. E isso me machucava muito, mas agora eu quero falar para você sobre não desistir. Porque eu sempre lutei contra o desejo de não desistir. Desde pequena, eu já tinha uma vontade de desistir por alguns motivos. Eu já tinha uma tendência à tristeza. Eu era uma criança triste, eu fui uma adolescente triste, eu fui uma jovem triste. Mas hoje eu sou uma mulher feliz para a glória do Senhor Jesus. E é isso que eu quero contar para você, sobre um Deus que transforma as maldições em bênçãos. E essa foi uma maldição que o Senhor transformou em bênção na minha vida. Porque as minhas notas eram as piores. Naquela época, não faz muito tempo. Você é dessa época também aí, pelo menos uma meia dúzia. A nota do boletim não vinha por números, ela vinha por letra. E a ostentação era quem tinha A no boletim. Ah, quem tinha um A era a pessoa, era o conceituado. Ou não, né? Às vezes era muito mal visto. Porque depende de quem está perto, a resposta é uma. Mas a verdade é que eu só tinha D, E, I, C. E quando eu consegui o C, eu me dava por feliz, porque o C era a nota do meio. E o meu primeiro ano foi terrível. E eu me lembro que todos os dias, quando eu ia para a escola, eu estudava tarde, eu já ia com um embrulho no estômago. Eu já ia meio contrariada, porque eu sabia que não ia ser legal. Mas, dentro de mim, eu tinha uma fé pequenininha, que falava para mim que eu não podia desistir. Todos os dias eu pensava, eu não tenho um caminho para voltar. Eu tenho que estudar, então eu tenho que ir até o fim, com professora ruim, com menininha que sempre tem alguém que se acha mais do que a gente. E isso me machucava muito, me entristecia muito. Mas todos os dias eu estava lá. E eu não era boa aluna no primeiro ano. Mas, para a honra e a glória do Senhor, o mesmo Deus que nos livra, que nos dá resposta e que move pessoas para nos abençoar, na segunda série, me deu uma professora que teve paciência para me ensinar. Eu estou falando isso porque o meu pavor era a matemática. Eu me lembro que tem um utensílio, um instrumento que tem umas continhas, que a gente pega assim uns grãozinhos, uns botõezinhos e a gente faz conta com aquilo. E eu tinha um daquele, não era falta de não ter, mas não havia meio de eu conseguir fazer a conta. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Hoje, quando alguém fala assim, ô calculadora humana, eu falo isso hoje para a glória de Deus, porque eu não conseguia alinhar as dezenas, eu não conseguia fazer as contas, eu chorava, porque eu não entendia, mas o Senhor me deu sabedoria e entendimento para vencer aquela fase. Então, irmãos, eu descobri que eu não tinha um problema com a escola, eu não tinha um problema com as pessoas, eu tinha um problema comigo, mas Deus, Ele sempre tinha um plano e tem um plano, e
e Ele nos move em direção à vontade dEle. Se você crê, Ele vai mover você também. Hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu posso testificar que o começo foi ruim, mas até aqui o Senhor tem me ajudado e me concedido vitórias, então não desista. Não importa, talvez uma criança esteja me assistindo, talvez uma mãe esteja assistindo, e eu quero aqui ser empática com você, porque nós estamos sendo professoras, mães, donas de casa, tudo ao mesmo tempo, e tem hora que a gente quer abandonar tudo, mas vai valer a pena você investir no seu filho. Eu louvo a Deus pelas pessoas que investiram em mim. Se eu não tivesse pessoas que olharam para mim e viram aquela dificuldade, eu não estaria aqui. Mas o Senhor me trouxe aqui para hoje compartilhar isso com você. E não desista. Não desista. Não desista da vida. Não desista do seu chamado. Porque realmente vão acontecer situações, palavras, que vão fazer você pensar que você não é capaz. Eu ouvi não uma, nem duas, nem 3 vezes, muito mais vezes eu ouvi que eu não era capaz, que eu não era capacitada, que tinha N pessoas melhores do que eu para fazer o que eu tinha para fazer. Mas o Senhor, Ele é fiel. Ele conhece o nosso coração. E mesmo quando eu me entristeci, eu olhei para Jesus e falei, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir da minha vida. Eu não vou desistir do meu chamado. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir do meu casamento. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. E Ele é fiel para cumprir na sua vida. Então, ainda não acabou, irmãos. Nós estamos falando agora de não desistir. E agora eu quero falar para você o que você tem que prestar muita atenção para que você viva a promessa plenamente. Não deixe que a incredulidade segue você. A Bíblia diz que nós devemos crer nos profetas, para que nós sejamos prósperos. Está escrito, creia nos seus profetas e você prosperará. E eu quero dizer para você que você tem profeta, mas você precisa crer na palavra dele. E eu vou contar para você um testemunho, mas antes do testemunho que eu vou falar a respeito disso, eu quero dizer para você que existem 2 respaldos bíblicos para esse testemunho. Existia uma mulher viúva que estava a ponto de perder os filhos, que era tudo que ela tinha. E no momento pior da vida dela, ela não correu para nenhuma vizinha, ela não correu para nenhuma simpatia, ela não correu para nenhum conselho errado, ela correu em direção ao profeta. E ela falou para ele o que ela estava vivendo. E o profeta direcionou ela em tudo que ela devia fazer. Ele falou, o que você tem na sua casa? Ela falou, eu só tenho um pouco de azeite. Ela pegou aquele pouco e aquele pouco, através do direcionamento do profeta, foi transformado em muito. Você conhece essa história. E também teve uma mulher que recebeu uma promessa de um profeta. Ela não pediu um filho, mas o profeta profetizou um filho para ela. E se cumpriu, e o filho nasceu, e o filho cresceu. E um dia esse filho adoeceu e faleceu. Mas quando ela viu a promessa dela morta, ela não achou que aquilo era o fim. Ela juntou a sua fé e ela foi em direção ao profeta. Ela trilhou esse caminho. Ela não saiu por aí reclamando por ninguém, para ninguém. Foi direto ao profeta. E sabe o que aconteceu? Ela falou, eu não te pedi um filho, mas você profetizou na minha vida, eu tenho um filho, então e agora ele morreu? E se eu posso, e eu posso porque o Senhor me autoriza, eu vou dizer, o Senhor honra os seus profetas. Então creia nos seus profetas, para que você prospere. Muitas são as pessoas que estão com a vida paralisada, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente.
convívio familiar. Porque ao invés de crer no profeta, duvida do profeta. Quando o profeta fala, não, ixi, é só homem. Sim, é verdade, nós somos homens. Mas você precisa crer na escolha de Deus, porque quando você crê nessa escolha, você é abençoado. E o que eu quero dizer para você é que aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém. Eu estou usando a minha vida para inspirar você. Eu estava aqui na igreja, toda a igreja estava aqui, num culto, e o pastor, o meu profeta, o reverendo Walter Ângelo, ele liberou uma palavra sobre a igreja. Eu quero dizer para você que a palavra foi liberada sobre a igreja. E quando aquela palavra foi liberada, eu peguei ela para mim. Porque a palavra, ela está sendo liberada. Cabe a você tomar posse ou não. Se você tomar posse, você vai viver o milagre. Mas se você deixar passar, a oportunidade se foi. Então, ele liberou a seguinte palavra do altar no final do culto. Olha, semana que vem, no domingo, será o culto da família. E você chega lá na sua casa e fala lá para aquele seu familiar, para aquele seu marido, que eu estou convidando ele para participar do culto. E eu peguei aquela palavra, irmão. Eu vou falar para as irmãs agora. Eu peguei aquela palavra, irmã, e eu fui para casa, e eu peguei aquela palavra e eu entreguei ela para quem? Para o marido. O marido que está aí assistindo. O fruto. A promessa realizada. Eu falei, olha, o pastor convidou você para estar no domingo no culto da família. Ele falou, eu? Sim, ele convidou você. E você sabe o que aconteceu? Vou te contar o que aconteceu. Ele creu e ele veio. E hoje, ele é quem ele é na presença do Senhor. Ele se converteu, irmãs. Quando eu me casei, o meu marido não era convertido. Ele não servia o Senhor. Eu estava desviada. Tudo na minha vida, quando eu olho para trás, eu vejo a mão santa, poderosa, gloriosa do Senhor me conduzindo para o caminho certo, porque eu estava totalmente perdida. E aí, era ele que não conhecia a palavra, que não conhecia Jesus, que não era salvo, era eu que estava desviada, que estava na mesma situação, ou pior, porque quando nós conhecemos e deixamos, a situação fica bem pior para nós. Mas quando eu me consertei com Deus e eu passei a crer nos meus profetas, eu comecei a ver que vale a pena. Hoje, tudo o que eu vejo meu esposo fazendo na igreja, a presença dele entre nós, eu vejo que foi um fruto de uma palavra, de uma profecia liberada. E todo culto, toda escola bíblica, toda conversa com o seu profeta, com o seu pastor, com a sua pastora, com a minha pastora, todas as vezes que você se encontra com o seu profeta, que você se encontra com a palavra que ele libera, você tem a chance de ser abençoado. Eu quero dizer para você que a igreja não sofre por falta da profecia do Senhor. A igreja muitas vezes sofre porque o povo anda com a fé abalada. E é isso o que o nosso inimigo quer. Porque quando nós não cremos, nós não vemos a glória de Deus. Mas quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus. E, vivendo o tempo de profetizar, debaixo dessa palavra, eu quero dizer para você que você é um herói da fé. Olhe para a sua vida e vê as coisas que você já venceu. Talvez não era nem para você estar vivo mais, mas o Senhor te resgatou, o Senhor te deu novas oportunidades, e o Senhor quer te restaurar e quer te pôr de pé. Irmãos, não tem oportunidade melhor para o milagre acontecer do que o caos. Só que muitas vezes nós vemos o caos como o fim. E eu quero dizer para você que não é o fim. Quando nós temos Jesus, nós não vamos conhecer o fim.
Até aquilo que parece o fim é o começo de uma nova história. Então, eu não sei hoje qual a situação que você está vivendo. Eu posso falar para você a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui na igreja e nós estamos desejosos de ter vocês aqui. E a circunstância nos diz que vai demorar, que não sabemos quando, mas a fé nos leva a crer que vai ser em breve, para estarmos juntos. E você precisa desejar e crer também. Eu não sei, de repente, o que você está vivendo, porque nós sabemos que estamos no mundo real, onde as pessoas estão perdendo o trabalho, onde as pessoas estão perdendo pessoas que amam, onde pessoas estão doentes e precisam de cura. E muitas vezes nós somos levados como insensíveis, porque a gente fala de fé e é como se a gente estivesse ofendendo a dor da pessoa. Não, nós temos certeza que isso não é o fim, porque em Cristo tudo se faz novo. E eu quero convidar você, mesmo que você esteja numa situação muito ruim, que você olhe para Jesus. A palavra de Deus aqui nos disse: mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. E Ele não desistiu de você. Quando Ele estava à beira de subir na cruz, algumas horas antes Ele se pôs a orar, Ele suava até sangue, de tanto que era a angústia, porque Ele tinha medo, Ele estava em situação humana. Ele passou por tudo para que Ele conhecesse todas as nossas dores. Mas Ele olhou para a cruz e Ele não viu só a cruz. Ele viu o que vinha depois. Eu quero convidar você a não olhar para essa situação que você está vivendo como fim. Olha para depois. Profetiza. Você tem alguém no hospital agora? Profetiza. Profetiza, profetiza que aquela pessoa vai sair de lá, em nome de Jesus, e vai contar para tantos quantos Deus permitir o que Deus fez na vida dele. Em nome de Jesus. Olha aí, o que você tem? Você não tem nada na sua casa? Profetiza. Profetiza sim, creia, porque o Deus da provisão, Ele é real. Não se deixe vencer pelo agora, porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. É a certeza que você vai receber aquilo que você espera. E você é um herói da fé. Você é um escolhido para marcar o seu tempo, para marcar a sua geração. Tem muitas pessoas olhando para você. O testemunho vivo de todos os nossos irmãos que passaram na Bíblia, esse testemunho vivo nos contempla. Só que aqui também tem pessoas nos contemplando. A igreja é o farol do mundo. A igreja é o farol do mundo. E nós temos poder, irmão, em Cristo, para vencer qualquer situação. Está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então tome posse dessa palavra essa noite. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus te abençoou. Eu nem vou dizer que eu espero, porque eu creio que Ele te abençoou. E que Ele vai trazer resposta para cada uma das suas dificuldades. E antes de encerrarmos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, se você pode. Coloque suas mãos no seu coração. Deus amado, Deus santo, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de hoje receber a Tua palavra em nossas vidas. Pai, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de termos essa ferramenta para levar o Teu Evangelho àquele que necessita, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que através dessa oração, o Senhor opere cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. Eu te peço, Senhor, e creio que o Senhor é fiel. Visita, Senhor, cada lar agora. Visita, Senhor, cada irmão e irmã que nesse momento olha para si e vê a sua fé tão pequena, Senhor. Mas para o Senhor não existe fé pequena, ela só precisa ser depositada no Teu altar.
Ó Espírito de Deus, opera, Senhor, opera através, ó Pai, do teu poder, que pode ir, Senhor. A tua palavra vai, Senhor, a tua palavra cura, a tua palavra levanta, a tua palavra ressuscita, a tua palavra restaura, a tua palavra é a resposta. Por isso, Deus, eu te peço, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, agora, Senhor. E abençoa também esse que está ouvindo essa mensagem depois. O tempo, Senhor, está em tuas mãos. E é o Senhor que opera. E a tua palavra é sempre viva e eficaz. E ela não voltará vazia. Em nome de Jesus, Pai, que possamos colher frutos de receber, Senhor, a tua palavra, Senhor. E que possamos testificar coisas grandiosas que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. É isso, Pai, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vou enviar a bênção para você, recebe aí. Que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um abraço.